O eleve é lugar de uhul, de aplauso e de expressar sua alegria de viver com Jesus, porque o livre se expressa, amém? Nós estamos numa série, estamos fazendo essa entrevista aqui, porque estamos numa série Proibido Pessoas Perfeitas, celebrando a recuperação. Essa é a terceira e última mensagem dessa série curta, mas que fala sobre algo que está presente completamente aí na nossa vida como igreja, na nossa espiritualidade, tá? E nós sempre repetimos essas mensagens como essa e lembramos desse assunto durante todo o ano, mas é um tempo de ênfase nesse assunto e eu estou tão feliz que a gente tem essa oportunidade aqui como juventude. Primeira semana foi sobre ser humano. O Celebrando a Recuperação existe porque somos humanos, somos gente, temos uma carne que nunca melhora, temos uma carne que fica irada, que tem vontade de fazer o que não presta, que tem pensamentos estranhos, nós temos tendência ao erro, eu e você somos assim, somos seres humanos, então nós precisamos buscar sempre o caminho da vida, depender de Jesus, senão não vai dar certo. E por isso teve a segunda semana da série, que foi sobre não desistir, porque somos, na verdade, seres espirituais em uma experiência humana, uma experiência terrena. Então nós temos a certeza que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, então a gente nunca desiste. E não é porque a gente é brasileiro, não, é porque a gente é filho de Deus, amém? E por último, que é a mensagem de hoje sobre reciclar a dor. Então eu queria que você agora fechasse seus olhos, colocasse aí seu coração e mente diante de Deus, pedisse para que Jesus falasse com você. Jesus, estamos aqui, somos tão conhecidos pelo Senhor, não como uma multidão, como um número, mas como uma pessoa que o Senhor tem prazer em ter amizade, relacionamento e também que nos aceita como somos, mas que tem um propósito e o poder de nos transformar. Jesus, que a Tua palavra nos transforme, que o Senhor nos encontre abertos, receptivos e que o Senhor produza todo o efeito que o Senhor tem como propósito nessa noite por meio da Tua palavra. Queremos viver e celebrar a nossa recuperação e caminhar cada vez mais em novidade de vida com o Senhor. Ó Deus, eu repreendo, declaro por terra toda obra das trevas, que nesse ambiente haja toda liberdade em nome de Jesus, e que toda a glória, Pai, dos feitos dessa noite sejam dados a Ti. Ora em nome de Jesus, amém. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, a tradução que nós vamos usar principalmente aqui da Bíblia Viva, diz o seguinte: e por que Deus faz isso? Para que quando os outros estiverem aflitos e necessitados da nossa compaixão e do nosso estímulo, possamos transmitir-lhes essa mesma ajuda e esse mesmo consolo que Deus nos deu. A palavra de Deus está dizendo o seguinte: por que Deus nos dá um ambiente de cura? Por que Deus permite que a gente passe pela dor e sejamos consolados por Ele, sejamos ajudados por Ele na nossa caminhada? Porque Ele vai usar as nossas experiências para que outras pessoas sejam ajudadas também. Você já teve situação da sua vida, aquele período, talvez seja esse momento agora que você está vivendo, que a sensação que você tem não é simplesmente que você está vivendo de fato, você está sobrevivendo. Sabe, aquele fim daquele namoro difícil, você sobreviveu, você está aqui. Sabe aquela tristeza de ter perdido um ente querido? Sabe aquela situação que você errou feio? Você pisou, enfiou o pé na jaca, né, e você realmente pisou na bola, você ficou muito envergonhado, você tinha vergonha de aparecer, mas você sobreviveu, você está aqui, você está vivendo um dia novo. Hoje é um dia novo que Deus fez na sua vida. E se hoje é o dia terrível que você está tendo, amanhã será um novo dia.
E você está sendo ajudado, abraçado, você está sendo renovado, curado, consolado por Deus. E você está aqui. E a grande questão que você tem nessa mensagem que Deus está falando com a gente aqui hoje, é que Deus, Ele não desperdiça uma dor. Deus não desperdiça uma dor. Como eu falei para vocês essa semana passada, e provavelmente os próximos dias, não sei quantos, estou vivendo um tempo de mudança. E quando eu estava no meu tempo de mudança ali, tem uma coisa importante na mudança. A gente tem que procurar caixas vazias. Caixas que a gente consiga colocar, por exemplo, livros. Livros precisa de caixa forte, porque ele vai dar bastante peso. Às vezes caixas que não são tão fortes assim. E aí eu saio procurando caixas na cidade, e eu descubro, por exemplo, que caixa de papelão é um negócio caro. Você vai comprar na papelaria. Cheguei lá na papelaria, encontrei uma jovem dessa igreja vendendo lá na papelaria. E aí eu vou lá, vejo o preço, comprei uma caixa que custava R$ 8,90 a caixa. Só que aí, porque eu precisava daquela caixa específica, mas aí daqui a pouco eu vou em outro lugar e eu vejo caixas sendo descartadas. E eu já começo a fazer conta, cada caixa R$ 8,90, quanto eu estou economizando? E aí dali eu encho o meu porta-malas de caixas de papelão. Caixas que serviram para carregar óleo de cozinha, que serviram para carregar sucrilhos, que serviram para carregar um monte de coisa, e ali agora está com a minha mudança lá dentro. Aquela caixa que estava sendo descartada, ela foi reutilizada, ela teve um outro fim, uma outra finalidade. E mesmo que aquela caixa seja destruída, ela pode, na verdade, o material que sobra pode virar um outro tipo de papel, um outro tipo de caixa e assim por diante. Eu estou aqui com o livro Pai Nosso, Pão Nosso, que aliás tem uma nova tiragem limitada. Você que não acreditava que a gente falou que ia acabar e acabou, tá? E você não conseguiu, você aproveita para ter o seu agora. E esse livro, ele foi impresso como o nosso padrão da Editora Inspire, num papel que é chamado de pólen, tem outros nomes também, mas ele tem um aspecto amarelado. Quantos já identificam rapidamente quando eu falo esse tipo de papel em livro aqui? Esse papel ele proporciona uma leitura mais agradável, porque o reflexo da luz nele, ele é menor, então seu olho fica menos cansado e você pode ter uma boa leitura. E na composição desse papel, usa-se papel que foi utilizado para outra coisa, então ele recicla papel. Às vezes nas nossas casas a gente tem aquela garrafa de vidro que foi usado para alguma coisa e hoje está lá servindo para outra coisa, né? Quantos não tem na sua casa aquele copo de requeijão para tomar água, não é? Ele fica ali brilhando, é um copo de vidro e a água vai ser deliciosa, você reutiliza. Então, a reutilização, a reciclagem está muito presente na nossa vida. Isso é sobre sustentabilidade, isso é sobre inteligência para que a gente viva melhor. A gente pode reaproveitar, isso diminui o nosso custo, isso degrada menos o ambiente e a gente pode viver de forma mais saudável. A gente pode potencializar os recursos que nós temos. E Deus é um Deus que não desperdiça o que é útil. Deus não desperdiça o que pode ser utilizado. Se Ele deu inteligência para a gente, apesar de ter gente que não usa, né, a inteligência que Ele nos dá para viver de forma melhor, se Ele deu inteligência para a gente para isso, é porque Ele acredita nisso, Ele se agrada disso. E isso acontece também nas nossas emoções, nas nossas experiências. Você que achou que o mundo tinha acabado quando aquele namoro acabou, e você sobreviveu, e hoje você está bem, você está sorrindo, você está limpo, cheiroso. Você ficou uma semana sem tomar banho em casa, sem comer, né? Hoje você está aqui, você saiu de casa, passou aquele tempo. Daqui a pouco você vai encontrar com alguém com aquela cara de fossa, né? Aquele olho fundo, não quer sair de casa. Você vai lá visitar e fala assim: ei, isso passa. E eu vou te ajudar, eu vou caminhar com você, eu estou orando por você, eu passei por isso. Você que teve uma triste experiência de ver a sua família se desestruturar,
seu pai era o seu herói, e ele te decepcionou, ele abandonou sua casa, ele traiu sua mãe, ou vice-versa, e você viveu aquela triste experiência, aquela situação de abandono, de rejeição. Isso acabou permitindo que você desenvolvesse alguns comportamentos que não foram os melhores, mas você identificou, você deixou de ser vítima, você permitiu que a luz entrasse, a luz entrou, Jesus veio, Ele preencheu toda a falta, Ele limpou o seu coração, Ele te deu até capacidade de perdoar aquele que feriu e ofendeu você, e hoje você é mais feliz e é livre. Ou isso aconteceu, ou está acontecendo, ou pode acontecer na sua vida. O fato é que aquilo que aconteceu, aquilo que parecia ter sido uma tragédia, aquilo que parecia ter sido um imprevisto, um acidente, algo que você achou que pegou Deus de surpresa, não pegou Deus de surpresa. A palavra de Deus está dizendo, Ele permite que isso aconteça para que quando outros estiverem aflitos e necessitados da nossa compaixão e do nosso estímulo, possamos transmitir-lhes essa mesma ajuda e esse mesmo consolo que Deus nos deu. E Deus dá o consolo, dá ou não dá, gente? Quantas vezes eu fui abençoado por gente que chegou, que sentou do meu lado, que eu estava desesperado, eu estava realmente assim, inconsolável, e aí Deus usou um amigo, Deus usou os meus pais, Deus usou um pastor, Deus usou alguém que tinha passado por aquilo que eu tinha passado, e quando ele falava, parece que ele encontrava exatamente o endereço daquilo que eu estava sentindo. Já teve essa experiência? É tão bom, é ou não é? Aquela sensação assim de simples, não resolver o problema completamente, mas aquela sensação de que eu não estou sozinho. Deus está aqui, Deus enviou alguém, e alguém que sabe o que eu sinto, que passou por isso, que venceu, e que me deu, no mínimo naquele dia, esperança, consolo. Isso é a graça de Deus. Então nós vamos falar hoje sobre reciclar a dor. Reciclar a dor. Isso fala sobre o nosso ciclo. Como você vai chegar nesse ponto de, tendo recebido consolo, graça, recuperação, restauração, tendo passado pelos dias difíceis, sobrevivido, chegar do outro lado, realmente abençoado por Deus, renovado, curado. Como você vai poder viver isso? Primeiro, no seu ciclo de recuperação, submeta-se ao processo. 2 Coríntios, agora capítulo 7, versículo 9, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Agora alegro-me, não porque ela nos contristou, mas porque a dor fez com que vocês se voltassem para Deus. Ei, preste atenção aqui. A palavra de Deus está dizendo, o apóstolo Paulo, acho que tinha gente que queria tacar uma pedra na cabeça dele, porque ele fala assim, que bom que você está sofrendo, que bom que aquele namoro acabou, a gente devia fazer uma festa, que bom que você passou por isso, eu sei que doeu, mas foi por causa dessa dor que hoje você está caminhando com Jesus. Eu vou fazer essa pergunta de novo aqui no Eleve. Quantos vieram para Jesus, procuraram a igreja, procuraram uma célula, procuraram ajuda para Jesus, para Deus, depois de um triste fim de relacionamento? Levante sua mão. Eu também, minha vida mudou depois de um triste fim de relacionamento, e eu voltei para Jesus. Mas graças a Deus que o relacionamento acabou, e hoje eu sou muito bem casado com a minha esposa Mariana, e Deus me desintoxicou daqueles relacionamentos para que eu estivesse no nível de encontrar com ela, entendeu? Então, é assim, Deus faz as coisas perfeitamente. Às vezes foi depois de um luto, às vezes foi depois de um desestruturamento familiar, às vezes foi depois de você se achar sozinho, triste, vazio, mas foi uma dor que fez com que você pensasse, eu preciso encontrar consolo, alegria, força, cura, aonde a amizade não trouxe, aonde a bebida não trouxe, aonde eu mesmo não trouxe. Às vezes as minhas fugas, as minhas tentativas foram fracassadas, e aí eu entendi, eu sou humano, eu sou limitado, eu não consigo lidar com isso sozinho,
E se eu ouço falar que Deus é bom, que Deus ajuda, que Deus cura, que Deus é fiel, que Deus Ele pode todas as coisas, eu vou procurar esse Deus. Amém? Isso vai trazer no mínimo serenidade para a minha vida. E por isso, quando eu estou passando por um momento de dor, eu tenho que parar e discernir a minha situação espiritualmente. Espiritualmente. Sabe, eu não sou os amigos de Jó, que vai dizer assim, olha, isso está acontecendo na sua vida que você está em pecado. Mas toda situação de dor, ela provoca uma reflexão. Ela provoca, às vezes, mais sabedoria do que aquele dia que você recebeu o telefonema e você recebeu alguém falando assim para você. Então, você foi aprovado naquele processo de seleção e você vai começar a trabalhar na semana que vem. Às vezes, aquele momento de dor, ele vai trazer mais crescimento do que aquele momento que você recebe aquela ligação que você não sabe quando vai ser. Você fica lá comendo suas unhas, esperando que hora que vai ser. Aliás, se você come as suas unhas, domingo às 19 horas, celebrando a recuperação, tá? Eu já fui viciado em comer unhas. Você pode olhar aqui, ó. Tá tudo, homem faz assim, né? Mulher faz assim, então tá. Então, nós, mesmo que a gente não acredite que isso está acontecendo com a gente fique profundamente triste, aquilo aconteceu e isso provoca uma reflexão. Provoca uma reflexão. Quantas vezes, gente, eu passei por aquela situação de dor, eu parei, pensei, refleti, e eu pude realizar mudanças muito importantes na minha caminhada. Sabe quando você terminou aquela experiência ruim, aquele namoro acabou, e você finalmente, você fala assim, esse cara foi um picareta, um safado, mas eu também não ajudei muito não. Eu acho que se eu continuar do mesmo jeito, eu vou me enfiar em outra encrenca. Socorro! Eu preciso de ajuda. E aí você descobriu que você era dependente de relacionamento destrutivo. Se deixar você sozinho, você vai se enfiar num namoro encrencado. E você pega e vira para a pessoa que está do seu lado, me ajuda, não deixa de novo que isso aconteça. Quantos entendem o que eu estou falando aqui? Isso me leva a pensar que eu preciso me submeter ao processo, sabe, gente? Tem muita gente que pisa aqui nesse lugar, e ele acredita, ele quer que o pastor Fabiano bota a mão na minha cabeça, senhora por mim, pronto, acabou todos os meus problemas. Vou lá falar com o Arado, é top que você é, passa essa unção aqui para mim agora, e eu vou celebrar toda a recuperação da minha vida. Eu quero fazer uma declaração mágica, e tudo aconteceu. Eu creio que Deus é um Deus que muitas coisas Ele faz instantaneamente, e acabou, mudou para sempre. Você acredita nisso também? Eu acredito, mas a palavra de Deus também fala que Deus, Ele criou processos. Por quê? Porque Ele deseja não simplesmente tirar uma dor, mas Ele deseja colocar você dentro de uma escola, para que você seja formado numa área que você ainda não sabe nada. Às vezes é a humildade, às vezes é a serenidade, sabe? Por caminhar com Jesus, eu e você temos que aprender a não entrar em colapso diante de toda notícia ruim que aparece, a não jogar tudo para cima quando algo ruim aconteceu. Eu começar a confiar mais em Deus, no seu mesmo ansioso, surtado, desesperado, esquisito de sempre. Aí eu paro, eu aprendo a oração da serenidade, eu participo de um processo, eu percebo que eu tenho muita coisa para resolver, mas hoje eu estou melhor do que ontem, graças a Deus, eu celebro a Deus por isso. É um passo de cada vez. O Celebrando a Recuperação, ele lembra isso a gente o tempo todo. Imagina você fazer parte de um programa que te confronta toda semana. Você vai lá, ficou irado, você já lembra da partilha.
caiu na pornografia, entrou naquele processo louco. Quando você viu, estava amanhecendo, você estava até tremendo assim, varou a noite. Aí você, meu Deus do céu, o que eu fiz? Como isso aconteceu? E você se lembra que você está submetido a um processo, e você vai se encontrar com aquelas pessoas novamente, você vai abrir o seu coração, e você vai falar sobre o que aconteceu, você vai receber oração, e você vai sair dali renovado de fé, para dar um outro passo, descobrir o que te levou a dar aquela bobeira, e você vai caminhar para um novo tempo de Deus na sua vida. Quantos entendem aqui que nós precisamos de um processo? Eu e você precisamos de um processo, passos, um dia de cada vez. Ainda bem que Deus não conta tudo de uma vez para a gente. Às vezes Ele permite uma dor, uma circunstância, um não que a gente recebe, aí Ele traz um pouco mais de revelação. Imagina se Ele fosse contar tudo de uma vez, mostrar todo o orgulho, todo o jeito que eu lido com a situação, tudo que eu faço, tudo de uma vez. Eu não ia aguentar. Você ia aguentar? Eu não ia. Então Deus sabe o que faz. Segundo, dependa de Deus. 2 Coríntios 1, 8 a 10. Fomos realmente esmagados e oprimidos, e tivemos medo de não conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte, e percebemos que éramos fracos demais para socorrer-nos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom. Olha o apóstolo Paulo de novo. Desesperado, sem ter ninguém para nos socorrer, mas isso foi bom. Fala isso comigo, isso foi bom. Porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, e Ele nos ajudou mesmo. Amém? Que bom que toda a nossa tentativa, que bom que todos os nossos recursos acabaram, e tudo que a gente tentou fazer não deu certo, porque foi só assim que a gente descobriu que a gente só tinha Deus, e a gente entregou quase que, assim, é a minha última opção, tem que dar certo. E aí você descobriu que Deus, Ele te ama, Ele cuida de você, Ele resolveu, amém? Então eu preciso depender de Deus, nesse processo, para que eu realmente viva a minha recuperação, eu tenho que entender que tudo depende de Deus, que Deus é tudo de fato que eu tenho, e tudo que é bom vem dEle, e eu só quero o que Ele dá, eu não quero nada que não venha dEle. Salmo 119, 71, o castigo que tu me deste foi bom para mim, muito bom para mim, só assim aprendi a pôr em prática os seus mandamentos. Pastor Carlito tem uma frase, que é o seguinte: você não sabe que Deus é tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tenha. Forte, é ou não é? Forte. Então, dependa de Deus, dependa de Deus. Deixa eu te falar uma coisa séria para você hoje: desista. Você não é uma pessoa boa. Você não é uma pessoa boa. Você é carente da graça de Deus. A única possibilidade de dar certo é se Deus colocar a mão aí. Se Ele não colocar, vai acontecer uma tragédia. Se Ele não me ajudar, vai acontecer uma tragédia. Sabe, às vezes eu oro para Deus e falo: Senhor, não deixe que eu seja um instrumento do mal de referência para os jovens. Se for para eu surtar, se for para eu ficar bobo, se for para eu perder a cabeça, influenciar para o mal, com as minhas quedas, com as minhas lamúrias, com as minhas decepções, me leva, eu não quero viver isso não. Eu estou falando para o Senhor: Senhor, só dá certo se o Senhor me ajudar. Sabe, você foi criado por Deus para viver grandes coisas, mas você tem um potencial para viver uma tragédia. Se Deus não estiver com você, não vai dar certo. Silêncio, hein? É verdade, gente. A gente vive com a gente engana a gente mesmo. Não, deu tudo errado, eu xinguei todo mundo, eu não me preocupei com ninguém, eu só estou preocupado comigo mesmo. Não, mas eu tenho boas intenções.
Eu sou uma boa pessoa. Sabe, se você não fez coisa pior do que você viu as pessoas fazendo na TV, é porque Deus teve misericórdia de você. Porque o mesmo surto de raiva que fez alguém fazer alguma coisa que ela se arrependeu amargamente, você já teve e o Senhor te livrou de fazer besteira. Sim ou não? Então eu não sou melhor do que ele. Não sou. Eu dependo de Deus cada segundo da minha vida. Quantos assim viveram uma situação que você fala assim: meu Deus, eu vivi agora 1 milímetro de fazer uma besteira terrível. Às vezes eu lembro, gente, meu Deus do céu. Às vezes eu lembro de namoro da minha adolescência e falo: de onde Deus me tirou, pelo amor de Deus? Onde eu estava com a cabeça de me enfiar nesse buraco? Não faz sentido. Eu tinha tudo para ser um cara que hoje, aos 32 anos, já tinha se casado 3 vezes. Eu tinha tudo para viver essa tragédia. Mas Deus teve misericórdia de mim. Só deu certo porque eu dependi dEle. Só deu certo porque eu dependi dEle. Então, é sério, você é um ser humano, você tem uma carne que nunca melhora, você vive circunstâncias muito difíceis à sua volta, o diabo tenta te destruir todo dia, ele quer envergonhar o nome de Deus quando você cai, quando você erra, e todo mundo olhava assim: esse crente, camiseta Jesus é leve, leão da tribo de Judá o tempo todo. O que aconteceu? Baladinha, droga agora, o que está acontecendo? Ele vai falar assim: se for para ser crente assim, é melhor ficar desse jeito mesmo. Quantos já ouviram isso? O diabo quer destruir você. Você tem o potencial na humanidade limitada de fazer o que não presta. Então, eu dependo de Deus. Ainda bem que Deus me pega e me dá um couro e bate em mim. E eu falo: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Porque eu sou filho amado por Deus. Porque se Deus não corrige, eu não sou filho. Quantos querem agradecer a Deus porque Deus te corrigiu? Que Deus permitiu que você passasse pela dor, para que você acordasse e falasse assim: eu preciso de Deus. Eu agradeço porque Deus me fez passar por muitas dores necessárias. Eu precisava passar por lá. Eu precisava ver que eu não conseguia sozinho. Eu precisava ver que eu não estava com toda aquela moral. Eu precisava perceber isso. Eu precisava ter o meu orgulho quebrado. Eu precisava parar, refletir, deixar algumas coisas para trás e voltar para o caminho. Então a dor me faz isso, dependa de Deus. Terceiro, admita suas dores e fraquezas. Gálatas 6, 1 e 2. Se um cristão foi vencido por algum pecado, vocês que são de Deus devem ajudá-lo, com mansidão, humildade, a voltar ao caminho certo. Lembrando-se que da próxima vez, poderá ser um de vocês a cair no erro. Partilhe as dificuldades e problemas uns dos outros. A Bíblia é boa demais, gente, fala a verdade. Negócio bom. Deus está falando aqui do que a gente vive toda hora. Se um cristão for vencido por algum pecado, vocês que são de Deus devem ajudá-lo. Por quê? Porque amanhã é você precisando de ajuda. Amanhã é você. Ajuda. Em vez de você ficar apontando o dedo, em vez de você ficar ridicularizando aquele sentimento de inveja que você tinha, sabe? Aí deu errado, você fala lá no fundo do seu coração, você fala: bem feito. Mas você fala: vamos orar para Deus abençoar. A pessoa está numa situação difícil. Não. Hoje alguém fez a besteira, amanhã pode ser eu. Então eu tenho que admitir minha dor e a minha fraqueza, sabe? Sobre admitir a dor. Celebrando a recuperação é sobre todo mundo admitir que não é super crente. Admitir que não consegue sozinho. Eu sou Marcos, um filho amado de Deus, que celebra a minha recuperação na minha codependência, na minha religiosidade, na minha sexualidade. Se eu permitir que a carne cresça, eu vou ser mais um pornográfico, mais um adúltero,
mais uma pessoa que não tem opinião, que é levado pelo movimento, mais uma pessoa que vive de hipocrisia e não tem realidade espiritual nenhuma. Eu celebro a minha recuperação todos os dias, e se eu não admitir, e eu dar uma de orgulhoso, a palavra fala que o orgulho precede a queda. Só tem duas situações: quem admite que é imperfeito e quem passa a impressão que é perfeito. Mas não é que ele vai cair, ele já caiu há muito tempo. Só vai ficar evidente a hora que todo mundo perceber. Entendeu? Não vale a pena fingir que é super crente. Ah, mas eu vou nesse negócio aí de CR, eu vou falar sobre mim. Como assim? Você é alguém assim tão poderoso que ninguém pode saber que você tem problema? Ah, bonitão. Que é isso aí? Você não tem problema, então tá bom, então vamos fingir que você não tem problema e pronto. E você finge também, só que daqui a pouco a bomba explode, só vou te avisar isso. O que nós estamos fazendo é simplesmente admitir que todo mundo tem problema. Celebrando a recuperação não é só para viciado em drogas, não é só para quem é viciado em álcool, não é só para quem é viciado em pornografia na internet e no smartphone. E na casa, na rua, no trabalho, na fazenda, na casinha de sapê, está na pornografia. Não, não é só para esse não. Celebrando a recuperação é para todo mundo, para quem não consegue namorar direito, para quem, sabe, é codependente, não sabe escolher nada. O que você quer? Ah, do jeito que você quiser tá bom. Mas você gosta frio ou quente? Do jeito que você se tomar eu tomo. Mas você gosta da música? Eu gosto do sertanejo universitário, se tocar eu danço. Tá vendo? Já está endemoniado já. Meu Deus! É simplesmente admitir que a gente tem problema. Temos problemas, temos. Fiquei irado, não tem problema com ira, é porque ele pisou na bola. Entendeu? Não, eu tenho que admitir minha dor, eu tenho que admitir minha fraqueza, eu tenho que admitir que eu tenho problema com ira, porque eu não gosto que as coisas saiam do meu controle, eu não gosto de ser decepcionado, e eu me sinto, na verdade, tão vulnerável, tão indefeso, tão sozinho, que rapidamente eu já vou para cima para me defender. E eu tenho que admitir, e é tão bom, quando você ouve outras pessoas partilhando também, você fala, é isso aí que eu sinto. Meu Deus, me ajuda! Então, fazer parte de um programa de recuperação é admitir, eu tenho dor, eu tenho fraqueza. Sabe, não casa sem fazer CR não, em nome de Jesus. Não desenvolve mais um casamento problemático, não! Sabe, calma. Procure ajuda, sabe por quê? Porque nessa casa tem cura. Nessa casa tem recuperação. Você não precisa viver isso. Não precisa. Você pode viver uma realidade de um lar abençoado por Jesus, onde a alegria impera, onde a harmonia de Deus está lá, onde você tem serenidade, onde você aprendeu a lidar com aqueles problemas e você não surta cada vez que você tem um problema, que acontece porque vai ter muitos, tá? Só para te avisar. Sabe, não precisa perder mais o emprego por causa dessa bobeira. Não precisa ter mais uma briga e uma úlcera no seu estômago por causa daquela confusão na sua casa, por não ter dinheiro, por se sentir sozinho e rejeitado. Não! Jesus, Ele sabe que você passa por isso, e todo mundo que tem algum tipo de problema. A questão é que Ele tem um plano, a questão é que Ele tem um caminho, a questão é que Ele é a cura. Sabe, você faz parte de um ambiente que a gente já está, todo mundo admitindo. Eu sou seu pastor de jovens e estou admitindo. Eu tenho problemas, eu preciso de ajuda, eu preciso falar com o meu discipulador, eu preciso de celebrando a recuperação, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso de Deus o tempo todo, senão eu serei uma tragédia. Então vamos admitir e vamos caminhar juntos, e vamos viver nossa recuperação juntos, e vamos transformar esse ambiente, um ambiente de alegria real, porque sabemos que Jesus nos ama do jeito que a gente é, e que a gente encontrou o caminho da cura, da vida e da liberdade. Aleluia!
Você não faz festa por isso, não? Meu Deus, eu faço parte do melhor ambiente do mundo. Eu sou filho de Deus. Eu tenho uma igreja extraordinária. Aleluia! Aleluia! Meu Deus! É bom demais! Aqui você não precisa fingir. Você não precisa fazer de conta que você é uma coisa que você não é. Não precisa. Todo mundo tem defeito. E todo mundo encontrou a casa de cura. Amém? Aleluia. E por último, você que está vivendo essa alegria de ser encontrado, curado, abençoado por Deus, deixe que Deus use a sua dor para ajudar outras pessoas. Deixe que Deus use a sua dor, o seu processo, a sua circunstância, a sua cura, para que depois você possa ajudar outras pessoas. 2 Coríntios 1, 3 e 4, Bíblia na linguagem de hoje. Louvado seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus que tem todos, de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as dificuldades, para podermos ajudar os que têm as mesmas dificuldades do que nós. Aleluia. Quantos textos a gente está vendo aqui de uma redundância amorosa de Deus. Deus nos dando consolo, Deus nos aceitando, Deus nos dando ajuda, Deus nos auxiliando para que outros possam ser abençoados. É uma questão de reciclagem espiritual. É uma questão de Deus usando a sua situação para abençoar outras pessoas. Então permite que Deus use você e seu passado para ajudar outros. E com isso, entregue-se a Deus. Entregue-se por completo. Seja um exemplo. Mais do que falar. Teve uma pergunta muito boa da Karina aqui, fala assim: ei, como é que eu faço para ajudar outras pessoas? Sabe, você viveu a sua recuperação um dia que você venceu, você pode ajudar alguém. Sabe como? Vivendo, transmitindo que você está sendo transformado todo dia por Deus. Seja um exemplo, em nome de Jesus, busque ao Senhor, caminhe em novidade de vida e mostre que Jesus faz diferença na sua vida. Mostre que você não é aquela mesma pessoa triste, que esconde dos problemas, que reclama da vida, reclama de tudo, reclama do seu ambiente de trabalho, reclama de sua família, reclama de suas roupas, reclama de sua aparência, reclama de tudo. Não, viva com alegria, viva com a expectativa de que o melhor está por vir. Viva com a consciência de que você é privilegiado por Deus. Viva a sua recuperação. Viva um tempo novo. Viva o hoje. Deus te deu o hoje. Deus te deu uma nova oportunidade. Seja um exemplo. Seja um exemplo em tudo. E seja um servo. Seja um servo. Você de fato pode dizer que está curado a partir do momento que se dispõe a servir. Você falou sua dor em vários momentos, talvez um dia chorando, gritando, desesperado, em qualquer lugar, para qualquer pessoa, tamanho desespero. Outro dia você encontrou o lugar certo, mas você falava, doía demais. Depois, você foi sendo curado. Talvez hoje você olhe e tenha uma cicatriz, não dói mais não, mas você sabe o que aconteceu. Mas você já vê com serenidade. Aí você encontra outra pessoa, nossa, ela está vivendo a mesma coisa que eu posso ajudar, servo, a minha dor virou serviço, a reciclagem aconteceu, um dia novo Deus fez na sua vida. O choro pode durar uma noite inteira, gente, uma noite inteira de choro. Para quem dormiu foi só uma noite, é ou não é? Mas para quem esteve acordado a noite inteira, cada segundo foi uma eternidade. Mas sabe qual que é a grande questão? É que a alegria já veio pela manhã.
Amém? E você que está no meio da noite, eu quero dizer para você, nunca teve uma tempestade que durou a vida inteira. Toda tempestade passou. Nunca teve uma noite que durou a vida inteira. Toda noite passa. E a sua noite vai passar. Vai passar. E sabe quando que você vai começar a perceber que passou? É que você vai começar a se preocupar em servir, ajudar outras pessoas. E olha para cá. Se você não tem interesse, disposição de ajudar outras pessoas, eu quero falar para você, com temor no meu coração, você não foi curado ainda não. Não permita que esse problema cause mais prejuízo a você. Busque a Deus, viva a sua cura e comece a ajudar outras pessoas. Comece a ajudar outras pessoas. Quase que eu derrubei o negócio aqui. Sabe, falei para vocês, já contei esse testemunho aqui. Meu primeiro namoro, eu tive com 11 anos de idade. Aí você já imagina a tragédia que foi. Aos 19 anos, eu tive uma experiência tão forte com Deus. E em seguida, o que já veio de presente foi o fim de um relacionamento de 2 anos, que me trouxe muita dor, mas que eu sentia, igual naquela cena do Nárnia, acho que é o Peregrino da Alvorada, quando o leão começa a arrancar as escamas do dragão. Ele enfia as unhas dentro do dragão e ele vai arrancando, até que o dragão volte a ser um menino, até que o monstro volte a ser uma criança. Isso foi tão forte, foi algo tão intenso, e eu assim, eu tinha tanta pressa, tanta intensidade. Isso foi crescendo ao longo do tempo, porque a primeira coisa que eu pensava, gente, eu perdi tempo demais, eu podia ter feito tanta coisa. E eu devorava então a Bíblia como nunca antes. Eu morava na igreja, tinha oração 6 da manhã, todo dia eu estava lá. Eu e mais 10, mas eu estava lá. Tudo que ia fazer, eu estava lá. Fiz todos os cursos que tinha na igreja. Eu tinha tanta sede, tanta fome, tanta vontade. 6 meses depois, a notícia correu. E aí alguém falou assim, não acredito, o Marcos agora mudou. Deixou de ser aquele marmota enrolado. Eu estava só no comecinho. Mas aí, líder do Ministério de Adolescentes de uma outra igreja falou assim, não, ele precisa vir aqui compartilhar a experiência dele para os adolescentes. E foi a minha primeira pregação, 6 meses depois. Porque Deus, Ele usa toda a parte do processo para que você possa abençoar outras pessoas. E no meio daquele fim de relacionamento, sentindo as unhas do leão da tribo de Judá arrancando escamas da minha vida, às vezes eu chorava sozinho, porque era muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, e eu vivia um dia de cada vez, e no meio daquilo, Deus despertou um chamado na minha vida. Pude pregar pela primeira vez, e hoje eu estou aqui pregando para você, 13 anos depois. No meio de uma dor, eu descubro um chamado. No meio de uma situação que parecia que não ia terminar mais, a transformação veio, o dia chegou. E hoje eu posso servir você, por causa da dor, por causa do chamado que aconteceu lá, e porque Deus não desperdiçou aquela experiência. Por isso tem um livro escrito com a minha esposa, sobre esse assunto, que foi o assunto que eu fui reprovado várias vezes, mas que depois Deus me deu a oportunidade de ser aprovado pela graça, pela misericórdia dEle. Me sinto como Paulo falando, eu não sou nem digno de ser chamado de apóstolo, mas pela graça de Deus eu tenho trabalhado, pela graça de Deus, Deus tem me usado. Não sou digno, não tem por onde.
E eu quero dizer para você que já tem vindo aqui há muito tempo, sinto tão forte no meu coração, você tem vivido um negócio que não tem te levado a lugar nenhum. Chegou a hora da sua máscara cair. Chegou a hora de você reconhecer que você precisa mudar. Chegou a hora de você viver um tempo novo de Deus na sua vida. Deus permitiu que isso acontecesse na sua vida porque Ele quer você por inteiro, por completo. É tempo de você viver a novidade de Deus na sua vida. É tempo de você viver sua cura por completo. É tempo de ir lá para o Celebrando a Recuperação. É tempo de abrir o seu coração, abrir coisas que você nunca abriu na sua vida. É tempo de você voltar ao caminho de verdade. E quando eu tinha 19 anos, eu tinha tanta Bíblia já na minha cabeça, porque eu nasci dentro da igreja. Fui a todas as aulas de escola dominical, sou filho de pastor, mas aquilo foi algo que me acordou. Eu não sei qual é o seu estágio, mas que seja hoje o dia de acordar, que seja hoje o dia de recomeçar, seja hoje o dia de viver tudo novo.